Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida, a carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida de Deus, é vida de Jesus. Em nós, o Evangelho não é códigos, o Evangelho não é lei, o Evangelho não é filosofia, o Evangelho não é uma ideia, o Evangelho é uma natureza que nós recebemos, a natureza do próprio Cristo. E nós estamos tratando dessa natureza de Cristo, desse Cristo. No livro da carta aos Hebreus, nós estamos estudando do versículo 4 ao versículo 14 do primeiro capítulo. Cristo é superior aos anjos. Nós estamos falando desse assunto, nós estamos falando de tantas coisas, da hierarquia desses anjos. Nós vamos ler o primeiro versículo aqui, Hebreus 1:4. Vamos seguir no nosso raciocínio, tornando-se mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Veja que ele herdou um nome que é mais excelente do que o dos anjos. Agora notem que num capítulo tão pequeno, que possui 14 versículos, olha quantas coisas nós estamos vendo a respeito de Jesus e aprendendo também a respeito dos profetas, a respeito dos anjos, mas o tema central é falar da superioridade, da excelência de Cristo em relação aos profetas, em relação agora aos anjos. Nós falamos de tantas categorias, de anjos que existem talvez até mais, as quais nós não conhecemos, as quais não nos foi revelado, mas nós ficamos com essas que foi revelado, e todas essas categorias de anjos são submissas a Cristo, porque olham para Cristo e veem as 8 características do Filho. E o escritor de Hebreus, além de mostrar essas 8 características do Filho, do versículo 4 ao versículo 14, ele apresenta 12 aspectos do Filho, que é superior aos anjos. Então, são 12 aspectos superior do Filho aos anjos, já que os hebreus tinham essa tendência a adorar os anjos estavam muito envolvidos com a entrega da lei. Agora o escritor de Hebreus vai dizer que Cristo está muito acima, muito além, incalculavelmente superior a qualquer anjo. Então olha só, aqui no primeiro capítulo de Hebreus, do versículo 1 ao versículo 3, nós encontramos essas 8 características que nós estudamos exaustivamente nos vídeos passados. E agora nós vamos falar desses 12 aspectos superior do Filho de Deus aos anjos e todas as outras coisas. Então, as 8 características, mais 12 aspectos do Filho. Gente, são 20 pontos maravilhosos a respeito do Filho, num texto tão pequeno, que parece ser um texto tão truncado, parece que não tem nada ali, mas tem muito ali, muito a nos dizer. Bom, veja que Jesus, ele é o porta-voz de Deus, ele é o representante da vontade de Deus, é a primeira característica do Filho. Segundo, ele é constituído herdeiro de todas as coisas, ele é o dono de tudo. O terceiro, ele é o planejador das eras, ele é o criador de tudo. Quarto, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é o que propaga, ele é o que exibe a glória de Deus. Em quinto, ele é a expressa imagem da pessoa de Deus, ele é divino. Sexto, ele é o sustentador de todas as coisas que ele mesmo criou, ele é o mantenedor, ele é o supridor de tudo e de todos. Sétimo lugar, ele foi quem fez a purificação dos nossos pecados, ele é o salvador do mundo, ele é o salvador de tudo que ele criou, de tudo que ele está mantendo. Em oitavo lugar, ele está assentado acima de tudo, acima de todos, ele está exaltado, exaltação de Cristo, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Agora no versículo 4 em diante, nós vamos ver esses 12 aspectos do Filho. No versículo 4, nós vemos que o Filho recebeu o nome mais excelente, o nome mais excelente do que qualquer outro nome que possa existir, angélico, certo? Então esse é o primeiro aspecto do Filho, é que ele recebeu esse nome que é excelente. Nós vamos estudar isso. Em segundo lugar, ele é o Filho unigênito do Pai.
Ele é o único filho. No versículo 5, o escritor de Hebreus vai tratar desse assunto do filho como unigênito. Em terceiro lugar, ele é o filho primogênito. No versículo 6 do capítulo 1 de Hebreus, vai tratar desse segundo ponto da filiação, que o filho é primogênito. Então veja que aqui nós temos já muitos assuntos. Ele tem um nome que é sobre todos os nomes. Ele é o único filho de Deus. Ele é o primogênito de Deus. Em quarto lugar, ele é o criador dos anjos. Ele é o criador dos anjos. Por isso que os anjos o adoram. No versículo 7 vai estar mostrando Cristo fazendo os anjos. Foi quem fez os anjos. Em quinto lugar, no versículo 8, ele é participante da Trindade. Ele é participante da Trindade. Ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Hoje a Trindade tem sido muito debatida, né? Muito confrontada. Muitas pessoas não conseguem acreditar no Deus triuno, mas eu creio, nós cremos na Trindade, no Deus que é triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele é participante da Trindade. E o versículo 8 está muito claro, nos ensinando isso. Em sexto lugar, ele tem um trono eterno. O versículo 8 apresenta Cristo tendo um trono que é eterno. Ele é o Pai da eternidade e o seu trono é eterno. E significa que não haverá mais rebeliões e nunca, jamais o trono de Cristo será abalado em nenhuma hipótese. Em sétimo lugar, ele tem um reinado eterno também. Ele tem o trono eterno e tem também o reinado completamente para todo sempre, de geração em geração. Em nono lugar, Jesus é o ungido de Deus. Veja que em oitavo lugar, Jesus, o Filho, é o ungido de Deus. O versículo 9 vai falar para nós que Cristo foi ungido com óleo, certo? Em nono lugar, ele é o Criador dos mundos. No versículo 10, Jesus está sendo apresentado como Criador do mundo. Veja que no versículo 2 de Hebreus, nós vemos Cristo sendo o Criador das eras, do Aion, dos tempos. E agora no versículo 10, o escritor de Hebreus continua dizendo que ele é o Criador dos mundos. Em décimo lugar, ele é o renovador de tudo. Ele não apenas cria, ele não apenas mantém, como nós vemos ali em Hebreus 1:3, que ele é o mantenedor de tudo, ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Ele também renova tudo. O versículo 11 e 12 de Hebreus 1 vai estar mostrando esse ponto de Cristo, esse aspecto de Cristo, que ele é o renovador de todas as coisas. E nós vemos em 11º lugar que Cristo é exaltado. O versículo 13 vai nos dizer que Cristo está exaltado. Nós vimos a oitava característica do Filho, né, que eles têm um trono à destra da majestade nas alturas, que ele é o herdeiro de todas as coisas, que ele expressa a imagem de Deus, ele é o próprio Deus, ele exibe e revela a glória de Deus, ele é exaltado acima de tudo e de todos, certo? E em 12º lugar, Jesus é o líder, é o chefe, é o gerente, é o Senhor de todos os anjos. No versículo 14 vai estar dizendo que Cristo é o líder de todas as cabeças angelicais, de todas as hostes angelicais, de todas as patentes que possam existir no céu de anjos. Jesus é superior. Então veja que o capítulo 1 é pura exaltação, é puro engrandecimento de Cristo, do que Cristo é, do que Cristo fez.
do que Cristo falou. Veja que o Espírito de profecia, ele está completamente dando testemunho de Cristo nesse primeiro capítulo de Hebreus, e está exaltando tanto a Cristo de uma maneira tão rica, poderosa, que será muito difícil nós extrairmos tudo que existe no primeiro capítulo de Hebreus. Veja que Jesus é o centro dessa carta e Jesus tem sido ensinado no começo dessa carta de uma maneira muito sublime, porque Jesus é a mensagem da igreja, é a mensagem do tempo da graça, é a mensagem da Bíblia, é a mensagem do Espírito Santo e é a mensagem de todo pregador que é de Deus. Qualquer pregador que não seja de Deus, ele não vai pregar Jesus, ele vai pregar a Bíblia, ele vai pregar outras coisas, ele vai pregar autoajuda, ele vai pregar qualquer outro tipo de ideia, a lei, a filosofia, as ideias, princípios, mas ele não vai conseguir pregar Jesus, porque só consegue pregar Jesus aqueles que são verdadeiros, porque os que são verdadeiros possuem em si o Espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo. Então, nos próximos vídeos, nós vamos tratar desses aspectos aqui, superiores do Filho aos anjos. Aplicação pessoal. A aplicação pessoal que nós podemos dar a tudo isso é que Cristo, ele recebeu um nome que é excelente e nos deu o seu nome. O nome de Cristo é de Cristo, mas ele nos deu a procuração para usar o seu nome. Nós também podemos aplicar que Cristo é o unigênito que nos salvou, que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho único para que pudéssemos ser salvos. A aplicação também é que Cristo é o primogênito, ele é o primeiro de muitos irmãos. E Cristo, sendo o primeiro, nos proporcionou também sermos da mesma espécie de Cristo, ou seja, ter a mesma natureza que Cristo tem, atributos que Cristo se comunica conosco, como fruto do Espírito e na eternidade um corpo semelhante ao de Cristo. Bom, nós também podemos aplicar que Cristo, sendo o criador dos anjos, os anjos, como nós vimos no vídeo passado, se submetem a Cristo, obedecem e servem a Cristo. Isso quer dizer que se nós estivermos em Cristo e Cristo estiver em nós, como diz a palavra em muitos textos, os anjos também vão nos servir. Veja que nós podemos aplicar também essa verdade em nossa vida, sabendo que Cristo, ele é participante da Trindade, ele é Deus, mas ele é Deus e homem. Como homem, ele está nos representando diante de Deus. Como Deus, ele está vindo até os homens. Então, ele sendo um componente da Trindade, um homem-Deus, um Deus-homem, isso quer dizer que o homem está na presença de Deus e Deus está na presença dos homens. O homem se achegou até a Deus em Cristo e Deus se achegou aos homens através de Cristo, ele sendo participante da Trindade. Nós também podemos aplicar que Cristo, tendo um trono eterno, hoje já, ele tem um trono eterno, nós estamos assentados com Cristo no seu trono espiritual, certo? Nós estamos assentados com Cristo, ou seja, nós podemos exercer a autoridade do trono e nós podemos também nos achegar ao trono da graça, ao trono de Deus, como diz Hebreus 4,16, nós podemos chegar ali com confiança a esse trono, porque nós fomos salvos por esse nome, pela obra desse unigênito, pelo poder desse primogênito, pelo poder criador desse Deus, porque ele é homem, Deus trino, ele tem esse trono eterno, e nós podemos também aplicar que ele tendo um reino eterno, nós fazemos parte desse reino, porque nós nascemos de novo da água e do Espírito, nós podemos ver, nós podemos entrar nesse reino, e nós também podemos aplicar ele sendo o ungido, que a unção que ele recebeu, nós recebemos também, que ele prometeu o Espírito que estava nele, e hoje o Espírito que estava nele está em nós. Nós podemos aplicar também em nossa vida que ele, sendo o criador dos mundos, ele quem nos criou, e assim como ele deu propósito físico a todas as coisas,
Ele nos deu um propósito físico e também nos deu um propósito espiritual. Nós temos que andar no propósito pelo qual Deus nos criou. Nós também podemos aplicar em nossa vida que Ele, sendo o renovador de tudo, Ele é aquele quem tem nos renovado todos os dias. Nós temos andado em novidade de vida. O nosso espírito cada dia recebe mais novidade de vida e nós estamos sendo renovados no nosso homem interior, porque Ele é o renovador de todas as coisas e Ele já tem feito esse trabalho de nos renovar todos os dias. Nós podemos também aplicar a nossa vida, que Ele sendo exaltado, estando acima de tudo e de todos, nós estamos nas mãos de um Deus que é todo poderoso, que nada está acima dele, que tudo está abaixo dele e que nós estamos nele, com ele. Nós também podemos aplicar em nossa vida que Ele sendo o líder dos anjos, que Ele sendo o gerente, o chefe de todos os anjos, nós podemos ter certeza que Ele já liberou anjos para cuidar de nós, para cuidar da nossa vida, para cuidar dos nossos negócios, que a nossa vida está rodeada de anjos, porque os anjos o obedecem e nós estamos nele. Então veja que a nossa confissão, como diz Hebreus 10, 23, retenha firme a sua confissão, segure firme a sua confissão, a confissão da salvação. A nossa confissão deve ser de acordo com a palavra de Deus. A nossa confissão deve ser de acordo com o espírito de profecia. Nós devemos confessar o que o espírito de profecia está confessando. E nós devemos falar como o espírito de profecia está falando. E a palavra de Jesus deve estar em nossa boca, Cristo deve estar em nossa boca, o nosso coração deve estar cheio de todas essas verdades, a ponto de falarmos delas em oração, a ponto de ensinarmos essas coisas e ao ponto de confessarmos, de falarmos, de proferirmos, de profetizarmos essas coisas em todas as áreas da nossa vida, até que toda a nossa vida esteja alinhada a Cristo, até que toda a nossa vida esteja debaixo do senhorio, do poderio de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Evangelho é vida, meus irmãos. Até a próxima. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!